Hora do basquete da NBA, o melhor basquete do mundo, com o nosso cestinha Igor Santos, que não gosta de ser chamado de cestinha, né? Ele é humilde, então ele não gosta de ser o cestinha. Igor Santos, boa noite. Boa noite. Mais uma vez em bid decisivo. Boa noite, Caetano. Boa noite, Marília. Boa noite, quem está assistindo a gente. Sim, eu não sou cestinha mesmo, eu jogo muito mal basquete, mas acho que eu entendo um pouquinho. Sim, o Embiid, o que eu posso falar, né? Nada é mais valioso na NBA do que uma super estrela. Por que eu estou falando isso? A série Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, na primeira rodada dos playoffs, era apontada como a que tinha maior chance de um time de pior campanha vencer. Ontem o Philadelphia foi até o Canadá, venceu o Toronto Raptors e abriu 3-0 na série. É uma vantagem que nunca foi revertida na história dos playoffs. 143 vezes isso aconteceu e, enfim, o time que perde por 3-0 não consegue reverter. E por que eu falei isso? Porque o Embiid, ele é a grande explicação para que, enfim, né, o Philadelphia seja o virtual vencedor dessa série, revertendo os prognósticos. Acertou esse arremesso quase no estouro do cronômetro ontem, na prorrogação, vencendo o jogo para o Philadelphia. E ele é a explicação para que o Philadelphia, enfim, consiga ter chegado a esse ponto, né? Ele que teve uma atuação muito ruim no primeiro tempo, conseguiu superar isso. O Philadelphia teve dificuldades ao longo da partida, o James Harden saiu por 6 faltas, enfim. Ele foi, acho que, carregou o time ofensivo e defensivamente, e a gente já viu ao longo de algumas campanhas que times que tiveram super estrelas aí, enfim, momentos mágicos, que chegaram como não muito favoritos, mas carregaram o time aí ao título. Tem o Nowitzki em 2011, a gente tem o Kawhi Leonard em 2019, Dallas e Toronto Raptors nas duas ocasiões, e isso pode acontecer com o Embiid agora, porque é um dos melhores jogadores da liga, o melhor jogador dessa série. Enfim, é lógico que só a superestrela sozinha não vai resolver tudo. O Philadelphia tem que se certificar que, passando mesmo pelo Toronto, que esse elenco dê um suporte que o Embiid precisa para, quem sabe, carregar esse time para frente, aí até mais a final de conferência ou até a final da NBA mesmo. Igor, falando de Boston, ele abriu 2-0 em cima do Brooklyn Nets, né? Exatamente. Isso é um exemplo de como apenas ter superestrelas não é suficiente, né? A gente lembra que o Brooklyn Nets tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving, que são dois dos talentos mais incríveis que a liga tem ofensivamente, mas que desde a temporada passada sofre para conseguir um suporte defensivo. E quando a produção dá uma estagnada, né, ofensivamente, ontem o Brooklyn chegou a abrir 17 pontos de vantagem, se você não tem esse suporte, você sente essa diferença. Isso é o que o Boston tem. O Boston tem estrelas que não são do mesmo patamar ainda, né? O Jason Tatum, por mais que esteja iluminado, Jaylen Brown muito bem, eles não têm a mesma dimensão que o Durant e o Kyrie Irving, mas eles têm uma defesa fortíssima que trouxe Boston de volta para o jogo e acabou sendo decisivo. O Brooklyn tem a expectativa de talvez estrear o Ben Simmons, um jogador que é notoriamente um bom defensor e quem sabe ter uma produção suficiente do Durant e do Kyrie Irving para reequilibrar essa série que agora vai para Nova York. Rapidamente, temos tempo para falar das lesões que preocupam nessa reta final. As lesões sempre são uma questão chave nos playoffs da NBA. A gente acaba tendo que reorganizar a relação de forças da liga. A gente tem 2 exemplos dos times finalistas, né? Do ano passado. O Devin Booker vai ficar pelo menos 2 semanas fora por conta de uma lesão na coxa, ele que é do Phoenix Suns, e o Chris Middleton, jogador do Milwaukee Bucks. A expectativa é que ele possa ficar até 1 mês fora por conta de uma lesão, uma lesão no joelho esquerdo. O Milwaukee Bucks ontem sofreu uma derrota para o Chicago Bulls. Essas 2 séries, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, estão empatadas em 1-1. O Luka Doncic, não volta hoje pelo Dallas Mavericks e isso com certeza vai afetar a relação de favoritismo daqui para frente.